Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos dar continuidade aí ao conteúdo, só que dessa vez não falaremos sobre o conteúdo da apostila, tá? Semana passada a gente falou sobre o texto instrucional, né? Os textos lá instrucionais programadores, de conselho, prescritivos, né? Hoje a gente vai falar sobre o paradidático do terceiro trimestre. Estamos no terceiro trimestre, então, assim, o negócio tá afunilando, tá acabando, tá só sucesso, tá? Então, a gente hoje vai falar sobre ele. É um resuminho básico, tá? Lindo e básico que a gente vai falar. O nome é Lucila, de José de Alencar, tá? E vamos lá começar a falar aqui. Já de antemão, vou pedir para vocês, qualquer coisa, se vocês escutarem madeira batendo, alguma coisa, os vizinhos existem. E aí é isso aí mesmo. Mas a gente continua assim mesmo. Vamos lá. Em cartas que a destinatária senhora GM posteriormente organizaria em livro e faria publicar sobre o título de Lucila, Paulo Dias, o protagonista narrador, conta a história de seu relacionamento com uma mulher, explicando inicialmente que não o fizera de viva voz em virtude de, na ocasião de uma visita que alude, estar presente a neta da própria destinatária, uma menina de 16 anos. Então, assim, Paulo, que é o grande protagonista, um dos protagonistas, né? Porque tem uma outra pessoa, mas enfim, quem conta a história, né? Quem é o narrador e o experienciador da situação, ele escreve. O livro foi feito como cartas, né? O resultado final do livro Lucila são cartas escritas por Paulo a essa senhora GM, né? E aí ele diz que escreve de maneira mais branda, vamos dizer assim, porque existe uma menina na casa da senhora GM, né, que tem 16 anos e para que algo não aconteça e tal, né, ele não fala de maneira vivaz, assim, né, as experiências reais que ele teve de maneira... Eita, apareceu aqui uma... Isso aqui não é daqui, mas tudo bem, desculpem. Que ele não fala, né, daquela maneira cheia de detalhes. Então, ele se policia em relação a isso. Logo após ter chegado ao Rio de Janeiro, né, agora vamos entrar na história do livro mesmo, assim, do que vai acontecer de fato. Logo após ele ter chegado ao Rio de Janeiro, procedente de Olinda, né, ele era de Pernambuco, em 1855, com cerca de 25 anos, o Paulo foi convidado por um amigo, o Sr. Sá, a acompanhá-lo à Festa da Glória, quando lhe atrair a atenção uma jovem e bela mulher que, de início, em sua simplicidade de provinciano adventício, não identificara como cortesã ou prostituta. O que acontece aqui? O Paulo chegou ao Rio de Janeiro em 1855, ele era um jovem de 25 anos. E aí ele encontrou o amigo dele, que era o senhor Sá. E aí esse senhor Sá ele tinha condição e tal, né? Era uma pessoa com condição da sociedade, bem vista na sociedade. Ele chamou Paulo para ir a uma festa da Glória. Aí chegou a essa festa da Glória, né? E aí, nessa festa, o Paulo, né, olhou para uma bela jovem, né, e ficou encantado. Claro que a jovem é Lúcia, né, mas vocês vão saber mais pra frente. Ele ficou encantado, ele falou, nossa, que mulher linda, que juventude, que inocência, que coisa linda e maravilhosa, né? Só que ele olhou a juventude, a bela mulher, com o olhar de inocente que ele tinha, de quem vinha de um lugar onde essa coisa, onde essa malícia da sociedade não existia. Então, ele viu uma mulher, ficou encantado, mas não sabia que toda aquela beleza, toda aquela juventude vinha de uma cortesã, né? Eles chamavam de cortesã, que na verdade é uma prostituta, né? É uma amante, né? Uma pessoa que ela é identificada na sociedade, todo mundo sabe que ela é uma cortesã, uma prostituta, e as pessoas ela vive do dinheiro dos amantes, e aí eles compram as coisas para ela, dão dinheiro para ela, e ela é incluída na sociedade dessa maneira, sabe? Basicamente isso.
ela vive das coisas que os seus senhores, né, provém para ela, tá? E aí, ao ver Lúcia, né, assim que se chamava a tal mulher, tiveram a impressão de já conhecê-la. De fato, à noite ele se lembra de que realmente já tinha visto antes, no dia mesmo de sua chegada ao Rio de Janeiro, em um carro elegante puxado por 2 fogosos cavalos, e exclamara então para um companheiro de lado: Que linda menina! Como deve ser pura a alma que mora naquele rosto, e que gentilmente, após, alcançara ali o leque que deixara cair na rua. Porque, assim, quando ele chegou ao Rio, ele viu Lúcia passando num carro com uma pessoa acompanhada. E aí, né, um carro bonito, era tipo uma charrete, né, com cavalo e tal, bonito. E ele olhou e ele ficou encantado. E ele diz, né, nossa, que menina linda, como deve ser pura alma que mora naquele rosto. Mas ele se deixa enganar pela pureza da beleza. Mas ele não sabe que por trás daquela beleza toda, daquela pureza toda, na verdade, não tem uma mulher tão pura assim, tá? E aí, o que que acontece? Ela deixa cair o leque no chão e ele pega e dá para ela, né? E aí, essa foi a primeira vez que eles tiveram contato, no dia que ele chegou mesmo ao Rio de Janeiro. Lúcia era, assim, uma mundana de rara beleza e suave aspecto, que faziam parecer uma jovem inocente. Então, assim, ela era cortesã e todo mundo sabia, só que as pessoas faziam, né? As pessoas não, perdão. Essa rara beleza e o aspecto dela fazia parecer que ela era uma jovem inocente, mas ela não era, né? Pelo menos essa foi a impressão de Paulo e que o levou a apaixonar-se mesmo depois de saber quem ela era. Ele ficou apaixonado por ela logo assim que a viu, soube que ela era cortesã e e mesmo assim ele ainda era apaixonado por ela, tá? Tal como a pintou o romancista e se depreende de toda a história, ela era de natureza complexa nas alternativas de sua vida e do seu temperamento. Boa nas intenções, mas devassa na prática da vida que levava. Interesseira e avara na conquista do dinheiro fácil e, ao mesmo tempo, generosa ao dar esmolas e na ajuda aparente. Com um passado de luxo e dissipação, se apaixona de maneira mais romântica pelo jovem que nela descobrira bondade e ternura. Eles têm uma relação, não vou dizer de amor e ódio, mas é um pouco de gato e rato. Por quê? Ele é um jovem totalmente ingênuo e que é preconceituoso. Ele é totalmente preconceituoso. E assim, ela, uma mulher mundana, de aparência juvenil, linda, a mais bonita da sociedade, praticamente, é, já teve muitos, como é que se diz? Muitos amantes, né? Já várias pessoas já foram seus amantes, já proveram bens para ela. Mas ela, assim, quando ela não queria mais, ela falava: não quero mais você e vai embora. Ela acabava, ela fechava a cara, não abria a porta, não fazia nada. No dia seguinte estava tudo bem. Ela só não olhava mais para a pessoa. Então ela tinha esse temperamento, né? Às vezes ela estava na dela, ela não gostava da situação que ela se encontrava, o fato de ser cortesã não agradava, ela não era uma vida que ela realmente queria levar, mas ela levava, porque os outros meio que escolheram por ela, né? Depois de um tempo, ela é como se ela tivesse, na verdade, que cumprir essa obrigação na sociedade. Ela é cortesã, então ela tem que ser cortesã. Ela tem que ir aos teatros, ela tem que estar com companhia de alguém. Se ela for convidada a uma festa, no final eu lembro de uma festa que na história que ela foi na casa do senhor Sá mesmo, e o Paulo foi a segunda vez que ele a encontrou, né? Uh, ele teve uma noite de amor com ela, no primeiro contato, e na segunda vez que eles se viram foi nessa casa, nessa festa, com muita bebida, avareza e tal. No final, ela se despiu na frente das pessoas todas para meio que pagar pela festa, pela comida e tudo mais. Então, Paulo, quando viu aquilo, ficou horrorizado. Ele, caramba, como assim? Porque para ele tem ingenuidade nela, tem bondade mesmo dentro de tudo isso que a sociedade rotula dela, que faz com que ela seja, ele vê algo a mais. E aí ela se apaixona justamente por isso, porque ele vê nela
algo muito além do que a sociedade vê, né? É que ela é muito além de uma cortesã. Enfim, ela era bem feminina ao parecer tantas numa só. O Paulo, no entanto, no entusiasmo da paixão, definiu-a como: tu és um anjo, minha Lúcia. Tendo Paulo visto Lúcia naquela festa da glória, a ela foi apresentada pelo seu companheiro, que a conhecia e fora seu amante. Ou seja, o senhor Sá foi amante também de Lúcia. Mesmo assim, ele continuou a idealizá-la, até nas visitas que lhe fez a seguir, francamente inocentes e cordiais. Só algum tempo depois é que se tornaram amantes. Cada vez mais, no entanto, prendia-se a ela por um amor apaixonado que ultrapassava a simples satisfação do sexo. Não a queria como uma mundana lúbrica e sensual, famosa pelos requintes no amor, e sentia que ela também, na maneira de tratá-lo, nos seus silêncios, nos seus beijos e carícias, o amava realmente. A prova maior disso foi o seu afastamento de tudo para dedicar-se a ele. Nem logo brigaram e ela voltou à vida antiga. Nessas alternativas de brigas e reconciliações, de ciúmes e de arrependimento, chegaram à confissão de suas idas e à aceitação do amor com que se queriam. Porque assim, teve uma hora que ele falou para ela que não queria, né, que ela fosse essa mundana, né, essa cortesã. E aí ela desiste de tudo, ela não vai mais aos teatros, ela não se veste mais como cheia de brilhantes. Ela meio que deixa isso tudo de lado. E aí as pessoas começam a reparar. Aí, de, agora eu não lembro se foi o senhor Sá ou o senhor Couto, que é um outro personagem da história, chegou para Paula e disse: olha, estão comentando na sociedade. Você quer saber? Ah, o que estão comentando? Lúcia era uma pessoa ativa na sociedade. Ela é uma presença que necessita de estar ali, né? Ela tem que estar na sociedade. Ela é um membro da sociedade que precisa aparecer, né? Se ela não aparece, as pessoas comentam. Então, assim, todos tomam conta da vida de todos, né? A vida não é só dela, não é ela que escolhe o que ela quer fazer, é a sociedade. Isso é uma crítica muito grande no texto de José. E aí, o que acontece? Falam para o Paulo que, bom, para ela estar sumida e sabem que ela está com Paulo. Paulo é um jovem que não tem muito dinheiro. Ele veio para o Rio para poder se estabelecer. Né? Ele não tem muito dinheiro, ele não pode pagar pelo luxo de Lúcia, ele não pode dar presentes caros para Lúcia e não pode prover a luxúria, né, que todos os amantes dela dão para ela. Então, assim, o que as pessoas disseram? Ele está se aproveitando de Lúcia. Ele está se aproveitando do que os amantes deram para Lúcia. Então, as pessoas falam, tipo, ele está se aproveitando do dinheiro que eu dei para ela. Algo assim. Então, as pessoas comentam, e ele, um homem super preconceituoso, orgulhoso, que só ele meio que fala com ela: ah, não, olha só, você não pode sair da sociedade, você tem que voltar a se vestir como antes, você tem que arrumar um amante, você tem que voltar ao teatro, fazer todas as suas programações, porque as pessoas estão falando coisas e eu não acho que isso seja certo. Então ele obriga, né, a Lúcia a voltar a ser uma prostituta. E isso é muito bizarro. Tudo por causa da sociedade. Então, é meio pesado isso aí. Mas, enfim. Mas eles aceitam o amor que eles têm. Ele sabe que ela ama e ele a ama também, tá? E Lúcia contou a sua história, né? Declarando para sempre morta a mulher que fora até então. Sua família viera morar na corte e viviam dignamente, até que a epidemia de febre amarela de 1850 atacou todos os seus, perdão, pai, mãe, irmãos e tios. Então, assim, tem uma hora que Lúcia, ela se abre para Paula e conta a história dela, né? Que ela nunca foi uma cortesã sempre, ela virou uma cortesã, na verdade, por necessidade, porque a família dela realmente passou por essa epidemia de febre amarela, elas tiveram muitos problemas financeiros e tal, e a única saída que ela teve foi realmente se prostituir, tá? Somente ela foi poupada, e aí vendo-se obrigada a cuidar dos familiares. Assim foi que, por necessidade, entregou seu corpo a um ricaço de nome Couto, Sr. Couto, para conseguir ajuda e apoio. Morreram-lhe a mãe, a tia e os 2 irmãos. O pai, ao descobrir que ela recebera dinheiro de um homem paga de sua honra, expulsou-a de casa. Depois disso, o caminho estava aberto à prostituição. Na sua vida nova, então, mudou de nome.
pois se chamava realmente Maria da Glória, em devoção à sua madrinha Nossa Senhora da Glória. Então, Lúcia era o nome que ela atribuiu a essa vida de cortesã, quando, na verdade, o nome dela era Maria da Glória, tá? Depois de uma longa viagem que fizera à Europa em companhia de um amante, de volta ao Rio só encontrou de sua família uma irmãzinha de nome Ana, a quem tomou sob sua proteção e a pôs num colégio. Após tal confissão, né, de que resultou um perfeito entendimento entre os dois, a Lúcia foi morar numa casinha de Santa Teresa que alugaram em companhia da irmã. Ela afastou-se da vida mundana para receber apenas a visita de Paulo. No ambiente bucólico daquele bairro, viram os dois um idílio simples. Eles passeavam nos arredores de mãos dadas, como os dois namorados, e nessa busca da inocência perdida, ela até se recusava periodicamente a ser de novo sua amante. É que ela agora, já adotando outra vez seu nome de batismo, Maria da Glória, estava esperando um filho de Paulo. Ela engravida de Paulo. Mas o idílio em que viviam durou pouco. Lúcia sofreu um aborto e, diante da recusa de tomar remédio para expelir o feto sem vida, ela faleceu de infecção, né? Confessando a Paulo que o amava perdidamente desde o primeiro encontro. Pediu-lhe que cuidasse de sua irmãzinha Ana, a quem deixaram um testamento à sua fortuna, cerca de 50 contos de réis, como se fosse sua própria filha. A princípio, ela queria que ele se casasse com a Ana, mas diante da recusa, né, ela só pediu que ele a protegesse e morreu dizendo-se sua noiva eterna, sua noiva no céu. Cara, é uma história de amor muito bonita. Tem as suas dificuldades, mas é uma história muito bonita. É um livro curto e é apaixonante. Você se fixa na leitura. É muito legal, tá? Eu aconselho realmente que vocês leiam, crianças. E aí, vamos dar uma reviravolta aí nos personagens. Lúcia, que era a Maria da Glória, ela tinha apenas 19 anos de idade, né? Era uma das cortesãs mais ricas do Rio de Janeiro, com olhos escuros e cabelos ondulados. Igualmente escuros, é bela e refinada, sendo cobiçada pelos homens e invejada pelas mulheres. Ela era muito invejada pelas mulheres. Paulo é um natural de Olinda, Pernambuco, né? É um jovem ingênuo de 25 anos, recém-chegado ao Rio de Janeiro. Apesar de não ter muito dinheiro, ele se envolve com Lúcia. Sá tem 30 anos e é grande amigo de Paulo. É ele quem apresenta a Lúcia a Paulo. A Ana, como a gente viu, é a irmã mais nova de Lúcia e é muito parecida com ela. Laura e Nina trabalham junto com Lúcia, mas a invejam. Laura e Nina estão junto dela no episódio que eu falei que ela fica despida, né? Ela fica nua na frente do pessoal só por pagar, né? Para pagar a noite e tal. E quando o Paulo vê e fica horrorizado. Cunha, né? Mesmo casado, ele teve um caso com Lúcia, mas ela deixou, né, o Cunha após ver a esposa de Cunha muito triste. Ela fala para ele: acaba por aqui, agora vá você ficar com a sua mulher ao lado de sua mulher, porque ela tá triste. Quando ela viu que a mulher dele estava triste, ela falou: não, acaba isso agora, acabou, vai ficar com a sua mulher. Couto, ele aproveita-se de Lúcia quando ela tinha 14 anos, né? É o que iniciou mal ou bem a Lúcia nessa vida mundana. Bom, a gente fica por aqui. Leiam, já falei para ler. É importante, porque para fazer a prova vocês têm que saber bem a história, tá bom? Beijinhos e até a próxima.